you deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se estiver com a sua Bíblia, quero convidar você para abrir as Sagradas Escrituras. Vou encaixar aqui, isso, vou me ajustando. Obrigado, Luiz, obrigado, Zé, estão nos ajudando. Os nossos irmãos de Botucatu, graças ao bom Deus. Tá tranquilo o som aí? Tá certinho? Tranquilo? Ouvindo bem? Beleza? Fora os estralinhos aí. Tá dando estralo aí? Fique em paz, já acaba o estralo, né? Os nossos amigos de Botucatu, que sempre estão servindo aqui com a gente, fazem parte também da nossa comunidade. Eles, como é sabido de todos, eles estão vivendo um tempo maravilhoso na cidade de Botucatu, que de alguma forma também tem a ver com a gente. Eu não sei exatamente os trâmites, mas Botucatu hoje está fazendo, ou fez, né, uma vacinação em massa. Em massa. Isso quer dizer que eles acabaram desenvolvendo, desenvolvendo um processo onde todo mundo lá vai vacinar contra a Covid. E não tinha outro dia, não tinha jeito, então, tanto o Davi, o Tiago já vacinou, né, Tiago? Cadê o Tiago? Aqui, tem que ficar achando vocês. Obrigado, Tiago. O Tiago já, como ele é da área da saúde, né, Tiago, fisioterapeuta, ele já tinha sido vacinado. O Davi, a Laurinha também já tinha, mas outros irmãos aqui também tinham que estar lá para fazer esse processo, por isso não estavam aqui. E aprove ao Senhor aí trazer as minhas ovelhas de outro aprisco, que veio semana passada e voltou hoje também, que é o Zé, junto com a sua esposa Priscila, e o Luiz, esse cabeludo que está aqui na frente, esse cabeludo. Luiz, um grande amigo, o Zé também da cidade de Sorocaba. Eu falei, já que vocês vão vir, então traz o equipamento, vamos fazer juntos aí um momento de louvor e adoração. Então eu agradeço, e por isso que a ausência de alguns aqui, em virtude dessa caminhada. Livro de Atos, está com a sua Bíblia aí mais uma vez? Livro de Atos, capítulo 2. Atos, o capítulo 2. Por favor, meu querido. Obrigado. Benção. Perguntaram, pastor, o que está escrito na sua caneca? Uso exclusivo do pastor Isaías. Está escrito aqui, ó. Então, é só para o pastor Isaías. Aí se outro pastor vier aqui, eu dou um copo. Né, dona Elza? Nós damos um copo para ele, né? Isso aqui é minha, eu ganhei. E não tinha azeitona no copo. Melhor ainda. Queridos, se você puder acompanhar a gente aí, semana passada nós estamos falando sobre, coloca para a gente, Caio, por favor, repensar a igreja. Nós estamos vivendo um tempo novo para todos nós. Eu não sei se você veio já aqui, é o segundo domingo nosso presencial. Estamos tentando melhorar a cada dia. Hoje nós já tivemos algumas evoluções. Estamos desejosos de fazer o melhor, fazer com excelência, não por causa de você, e nem por causa do pastor, nem por causa da igreja. Porque a própria palavra diz que o trabalho em Deus não é vão. Então é para a glória de Deus que nós estamos trabalhando. E queremos fazer o melhor sempre. Dando para você. Tem gente que veio pela primeira vez, ganhou lembrancinha, ganhou um álcool em gel, ganhou potinho para você levar, coloca ali, limpa as mãos, para você ficar com segurança. Vocês ganharam também um folheto desse? Acho que alguns que vieram pela primeira vez. Cadê meu folheto? Está aqui atrás. Ganharam também? Quem veio pela primeira vez?
Aqui estão as informações claras do nosso culto, da nossa igreja, do nosso complexo. E, inclusive, Luiz, que você veio pela primeira vez, o Zé já veio semana passada, mas uma das primeiras situações do nosso banner aqui que você não recebeu, né? Você não recebeu esse banner, né? Oh, por favor. Ele entrou pelo outro portãozinho, né? Ele entrou por outro portãozinho, por isso você não recebeu. Mas ali está dizendo que nós somos uma igreja normal. E de fato normal. A única diferença é que a nossa liderança, a equipe pastoral, a gente pensa a igreja um pouco diferente. A gente pensa a igreja num espaço, por isso o tema desse mês, provavelmente vamos entrar em junho também, repensar a igreja, porque da mesma forma que a gente pensa um pouquinho diferente a igreja, nós gostaríamos que você repensasse o seu conceito sobre igreja. Porque a pergunta, Beth, é assim, você acha que é válido? A gente tem um espaço, um quadrado, ou um retângulo no caso, abre domingo e fecha domingo e não é um desperdício de tempo deixar aquilo lá fechado semana inteira? Não é um desperdício a gente abrir domingo antes do culto, ensaio ou qualquer coisa, fecha depois e acabou? Será que foi só para isso que Jesus chamou a igreja para existir? Será que a igreja é só para nós, crente, cristão? Agora tem. Aí, ó, muito bem, Silas. Ó, eu aqui assim, rapaz, você falou na mão. Obrigado, Silas. Obrigado, Ministério Acolhida. Aí, ó, prontamente à disposição. E aí a grande questão, quando Jesus falou sobre igreja, na primeira vez que nós pregamos, hoje é a terceira parte da série Repensar a Igreja. Na primeira nós falamos sobre o nascimento da igreja. Quando Jesus falava com Pedro, lembra-se disso? E falou sobre esta pedra edificarei minha igreja. Jesus é o fundamento e nós somos os tijolinhos, então nós somos a igreja. Mas deixe-me lembrar, se você quiser, essas mensagens, está no YouTube? Tá? No YouTube já? Se você puder lá no aplicativo, coloca lá no aplicativo, você consegue acessar, ou no site também consegue acessar as mensagens, é isso? E você, estamos moderno. Eu publiquei ontem, né? Faça sua inscrição no aplicativo, aí uma pessoa mandou para mim, Bi. Nossa, a igreja tem aplicativo? Ué, igreja híbrida, nós estamos na tecnologia, né? Nós estamos acessando todo mundo que nós puder. Então nós estamos aí. E se você quiser, acessa lá e você vai poder acompanhar os cultos também pelo aplicativo ou pela internet. E quando nós falamos sobre o nascimento da igreja, a gente desenvolveu o processo de entender que a igreja é um movimento. Ela não é algo parado, só para cristão fechado, não, ele é um movimento. Além de um movimento, a igreja também, como nós consideramos, além dele ter, Jesus ser o fundamento, a igreja viver em movimento, nós falamos também que a igreja não tem porta, ou seja, a igreja é para ir para fora. Então o maior desejo nosso quanto igreja é convidar as pessoas para virem, é acessar as pessoas fora. Por isso que de repente esse complexo foi pensado com as qualidades que nós investimos com muito carinho mesmo. Tudo aqui foi feito com muito carinho. Cada um dos irmãos que aqui estão, a maioria de vocês, colocaram a mão em algum momento nesse lugar. Inclusive até machucaram a mão em algum momento nesse lugar. Né, Henrique? Ou cortaram, ou machucaram ali, apertaram. Tudo aqui foi feito por profissionais, mas muita coisa aqui foi feita por irmãos da igreja nos nossos multinões. Por isso que a gente fez isso aqui, para quê? Repensando quanto igreja, e eu falei sobre isso essa semana, com um irmão de fora, na nossa igreja lá embaixo, quando a gente estava, maravilhosa, Deus nos usou, Deus fez grandes coisas naquele lugar, aleluia por isso. Mas uma vez uma pessoa, eu falei para ela, cara, por que você não convida ninguém para vir à igreja? Ele falou, pastor, eu não posso convidar, Lu. Por que eu não posso convidar? Porque se a pessoa tiver um problema e querer ir no banheiro, ela vai ter que atravessar o templo inteiro, olhar para o Senhor pregando, ir lá para o banheiro lá atrás, e se normalmente dá descarga, a hora que o Senhor está pregando, o que vai acontecer? Tchau! Então, pastor, eu tenho vergonha de convidar alguém, porque se ele falar, onde que é o banheiro? Eu vou ter que falar, aguenta um pouquinho aí, não é? Talvez foi por isso, Luiz, que a gente pegou um trauma de banheiro, que nós fizemos um lindo banheiro ali, não é? Como diz as meninas, banheiro para tirar foto. Né? Banheiro fazer selfie, banheirinho que fizeram ali, lindo. Mas por que a gente tem que repensar a estrutura? Porque a gente deseja que você convide alguém para vir.
Porque talvez a palavra que vá alcançar o teu coração nessa noite, poderia alcançar mais gente, o teu amigo no teu trabalho, que talvez você vai falar, mas se ele viesse aqui, a atmosfera, o ambiente ia fazer grande diferença para ele. Por isso que você pode convidar alguém. Por isso que repensar a igreja para fora, igreja sair e ir ao inferno, como diz a palavra de Deus, Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela está sugerindo que a igreja vai até o inferno. Há um tema de uma mensagem, não preguei aqui ainda, mas um dia, quem sabe, se Deus nos permitir, tema da igreja, da mensagem é: igreja, vá para o inferno. Nossa, pastor, é forte, depende do seu ponto de vista, é onde você colocar a vírgula. E se você conhece o texto de Jesus, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então qual que é a missão da igreja? Ir para o inferno. Fazer o quê? Arrombar as portas que estão fechadas, trancadas ali, trancando gente que está lá dentro, arrancá-las lá a partir do... arrombar a porta, arrancar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Essa é a missão da igreja. Então a igreja tem que ir para fora. E o fora não é qualquer lugar, é o inferno. Entende? Aí na semana passada nós falamos sobre como começou a igreja, além do seu nascituro. Semana passada falamos sobre a palavra perseverar. Qual a palavra mais falada domingo passado, Arthur? Perseverar. Não é isso que você falou para mim quarta-feira? Perseverar. E nós falamos sobre perseverar por quê? Porque segundo o texto de Atos capítulo 2, que você está aí, ele vai fazer essa palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, procasterel, que é a palavra original em hebraico, procasterel, perseverar, a ideia de que a igreja insistia, investia tempo e não desanimava em 4 coisas importantíssimas. Nós vamos falar sobre uma delas hoje, que é a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Semana passada, quando falamos sobre isso, nós aprendemos que algumas pessoas, as negativistas, acabam fazendo a gente perder a força de perseverança. Porque você vai, né, Ju, insiste negativista, não vai dar certo, para com isso aí não vai funcionar. Ou seja, a gente negativista fica fora. Aprendemos também semana passada que a gente precisa ouvir a voz de Deus ao ouvir a voz da maioria. E que a gente precisa também resgatar, recordar, como está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me dá esperança, porque muitas vezes nós temos amnésia daquilo que Deus falou com a gente. Por isso que a gente não persevera, porque teve amnésia. Falamos sobre isso no livro de Números, capítulo 13 e 14, dos 12 espias, semana passada. Se você quiser, esse texto, esse trecho está na palavra, ou está lá no YouTube, você pode acompanhar na nossa gravação ali no sermão que já está lá. Mas hoje, nós vamos falar sobre esse texto, a respeito dessa expressão, doutrina dos apóstolos. Nós vamos entender um pouquinho por que Lucas, o autor do livro de Atos, deixa bem clara essa expressão, doutrina dos apóstolos. Talvez na sua Bíblia está uma outra versão, talvez esteja ensino dos apóstolos, ou talvez numa tradução mais antiga, didaquê dos apóstolos, que é uma tradução bem próxima do original. Mas olha o que diz a Bíblia, se você puder acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Virando a página, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que cada um ou que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, das orações, e aqui perseveravam unânimes, ou seja, todos tinham o mesmo sentimento de perseverança. Em que sentido? Perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo,
E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quero te convidar para a gente refletir um pouquinho nessa noite. Você que está também em casa, acompanhando a gente pela internet. Quero lhe convidar a você pensar um pouquinho o que o evangelista Lucas estava dizendo para nós, quando ele disse doutrina dos apóstolos. E por que perseverar? Já falamos semana passada, mas vale a pena a gente relembrar, perseverar de novo, que a ideia de perseverar é uma proposta onde a gente às vezes não quer fazer. Então a proposta de perseverar tem a ver com coisas que você precisa fazer um pouquinho mais de força para continuar. Por exemplo, falei na semana passada, vou repetir o mesmo exemplo, comer açaí. Você não precisa fazer o Isaías fazer força não. Isaías, persevera e come até o final, não precisa nem forcinha não, pode ficar tranquilo que eu vou, como uma tigela, se tiver mais eu como mais, não tem problema. Mas se você de repente falar para mim, ou montar a minha esposa, me chamar para tomar um café na sua casa, e de repente, como acontece em alguns lugares, eu tomo, mas não sou muito fã, mas tomo. Como aconteceu uma vez em Cuiabá, estava lá na casa de uma irmã que nós fomos visitar em Cuiabá, e aí eles colocaram um café gostoso na mesa, e algumas casas, não sei se a sua é assim, mas alguns irmãos têm o costume de pôr as coisas para você. Não fica na mesa aqui. Você chega ali, pastor, estou colocando para o senhor, aí coloca as coisas. E a irmãzinha colocou aquele café. Eu não sou muito fã de café. Tomo, mas assim, um pouquinho ali. E a irmã colocou aquela xicrona desse tamanho, assim, ó. Sabe aquela xicrona? Para quê? Para agradar o pastor. Bastante aí, pastor. Tomar bastante café, pastor. Animado, ficar ligeiro, ficar alegre, né? Rapaz, a hora que eu catei aquela xícara, falei, Jesus. Essa é a hora do quê? Perseverar. Porque ia ficar muito chato se eu tomasse um pouquinho, ou fizesse aquela piadinha que o pessoal faz, né, Kiko? Catar o café, tomar um pouquinho, aí passa o irmão na rua, e joga assim na janela, e joga fora, né? Aí, já acabei o café. Não dava para fazer porque está dentro da casa, João, não tinha jeito. Aí eu tive que perseverar, insistir, tomar até o final. E tinha hora que falava, oh Jesus, e parecia que o milagre da multiplicação do café estava acontecendo na minha vida. Não acabava nunca, Luiz. Perseverar para tomar o café. Tem coisas na sua vida que talvez é assim, que você não gostaria muito, mas, por exemplo, estudar. Tem gente que gosta, tem gente que tem que perseverar. Não é? Trabalhar, tem gente que gosta, tem gente que tem que perseverar. Não é verdade? Tem gente que fala, oh, Jesus, segunda-feira. O Luiz mesmo estava falando para a gente hoje sobre o lugar que ele trabalha em Sorocaba. Não, já estou cansado de ir lá. Mas tem que ir, tem que perseverar. Algumas profissões têm que perseverar. Uma vez um pastor amigo brincando e contando para nós algumas anedotas, e ele contando falava sobre uma mulher chamando o filho para ir para a igreja, falou, filho, vamos para a igreja. Mas por quê? Não, já deu horário, vamos para a igreja. Mas pai, mãe, eu não quero ir hoje. Não, vamos para a igreja. Não, mas eu não quero. Vamos para a igreja. Não quero, hoje eu estou cansado, não quero mais ir na igreja, estou cansado da igreja, não quero mais. Aí a mãe de tanto insistir, o filho chegou, mas por que eu tenho que ir para a igreja todo domingo? Aí a mãe respondeu, porque você é o pastor, e eles estão esperando você lá. Até pastor às vezes cansa. Por isso que a palavra é muito pertinente quando ela é colocada antes desses elementos. Doutrina dos apóstolos, perseverar. Ou seja, é algo que ele dizia para nós, insistam, porque vai chegar momento onde você vai falar, poxa, precisa. Partir do pão, comunhão, oração, são 3 elementos, juntando com a doutrina dos apóstolos, os 4 elementos, que eles vêm a partir da ideia de perseverar. E a primeira questão que eu quero que você entenda, algumas considerações iniciais, é o que seria a doutrina dos apóstolos. Doutrina, para a gente entender e você anotar, são normas, são crenças, são algumas ideias, alguns princípios contidos em um grupo ou um seleto processo de uma filosofia, de uma política, de uma religião, e ali juntando essas ideias, esse sistema, esse conjunto, nós montamos uma doutrina. Então há uma doutrina cristã, há uma doutrina
do povo islâmico, há uma doutrina filosófica, há uma doutrina política, ou seja, alguns conceitos, alguns ajuntamentos dessas propostas de leis. E na palavra de Deus, aqui exatamente, nesse texto, em Atos 2,42, a palavra doutrina ali, ela é no original de dascalia, que é a raiz da palavra didaquê, que tem a ver não só com um ajuntamento de normas, leis, mas tem também a ideia de um ensino, ou seja, a palavra didascalia, ela é polissêmica, ela tem ao mesmo tempo a ideia do ato como do conteúdo, ela tem ao mesmo tempo a ideia do que preserva, o ensino ou a doutrina é um compilado, como também um processo, um ato, um gerúndio de ensinar as pessoas aquilo que eles estavam fazendo. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, Jesus mesmo dizendo, acabando de falar sobre o Sermão do Monte, lá no finalzinho, capítulo 7, ele dizia, quando Jesus, o texto diz, quando Jesus acabara de dizer, eles ficaram maravilhados com o ensino de Jesus, com a didaquê de Jesus, talvez a palavra ali, didascalia de Jesus, com o conteúdo que ele tinha e a forma que ele ensinava. Deu para entender doutrina? Deu para entender a palavra nesse contexto? Só que o grande problema, e aqui eu quero que você entenda um pouquinho, é que às vezes a gente, olhando para a Bíblia, a gente não entende por que Lucas estava dizendo para perseverar na doutrina dos apóstolos. Poderia dizer, irmãos, fica firme na palavra, ou a Bíblia é essa, vamos ler. Mas não, ele usa esse termo perseverar por dois motivos, eu quero colocar aqui com muita tranquilidade e razão. Primeiro, porque o perseverar tem a ver com a ideia de aprender tudo que é possível. Ou seja, eu vou perseverar, eu quero ouvir, porque a doutrina dos apóstolos tinha a ver com o ensino que eles ouviram de Jesus. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos era como, por exemplo, uma igreja que, se eu fosse um dos apóstolos, talvez gosto muito de Paulo, seria o Paulo. Digamos que eu sou o Paulo, e aí a doutrina dos apóstolos, nesse sentido, no primeiro, é vocês aqui, pastor, Paulo, fala para nós como é que aconteceu aquele encontro com Jesus em Damasco. Fala para a gente o que Jesus ensinou. Então, é um povo desejoso de ouvir e esgotar toda a possibilidade do ensino que eles aprenderam com Jesus. Por isso a ideia é perseverar no primeiro momento, que é o que? Esgotar, fome da vontade de Deus, fome de saber o que aconteceu com os apóstolos de Jesus, é fome de saber o que Jesus deixou para a gente, o que Jesus ensinou, vocês ensinem a gente, queremos ficar até o final. Essa é a primeira. A segunda ideia que o texto nos ensina, por que doutrina dos apóstolos? Porque haviam outras doutrinas. Naquela época, naquele momento, nós tínhamos o povo religioso, os líderes religiosos, os fariseus, os jebuseus, os heteus, vários partidos religiosos, inclusive outros homens e pessoas, e aí conforme a igreja foi aparecendo, alguns elementos chamados de doutrina, algumas ideias, algumas crenças, algumas normas, começaram a ser montadas, e não tinha-se mais apenas a doutrina dos apóstolos, tinham outras doutrinas. Paulo alerta inclusive que tinha um tal de outro evangelho, ou seja, ele mesmo diz, tomem cuidado com isso, porque estão querendo falar de outro evangelho. Não existe outro, é o evangelho de Cristo e pronto. Ou seja, como acontece com tudo, as coisas começaram a ter imitações. O Paraguai estava lá, nada contra o Paraguai, né? Mas tinha uns paraguaios imitando, fazendo umas coisas disfarçadas lá, fazendo umas coisas que não eram originais, falando, não, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, e não é. E por isso que surgiram algumas doutrinas, e eu quero trazer para você entender que talvez lá naquela época, alguns rumores dessas doutrinas estão até hoje com a gente. Por isso então que você precisa, a partir dessa ideia, entender que foram escritas as cartas para as igrejas, que foram escritos os evangelhos. Para quê? Para fazer uma normatização de onde nós vamos aprender.
Porque senão eu aprendo de quem? Aí Pedro diz alguma coisa, João diz outra, e o outro diz outra. Como é que eu vou pegar? De onde vai vir a raiz? Não, gente, vamos escrever, vamos manter, vamos colocar para cada lugar, vamos montar, e aí montar essas compilações, as epístolas ou cartas, né? Os evangelhos, Atos, as cartas paulinas e as cartas nominais e as cartas gerais e Apocalipse. Então nós temos o Novo Testamento juntando com o Antigo Testamento. Então nós temos uma estrutura, uma regra de fé, um compilado dessas informações onde eu e você podemos sugar, podemos aprender. Só que mesmo tendo tudo isso, naquela época ainda tinha outras doutrinas que tinham e que apareciam. Por isso que eu quero aqui chamar a sua atenção para algumas doutrinas, apenas duas que eu selecionei aqui, que é muito clara nos textos e eu gostaria que você pudesse acompanhar na leitura da Bíblia. Se você puder, livro de 1 Timóteo, você pode abrir comigo? 1 Timóteo, quero convidar você para a gente ir para esse texto. Livro de 1 Timóteo, o capítulo é o 4. 1 Timóteo, capítulo 4, é a primeira doutrina que eu e você precisamos tomar cuidado. Opa, fica aí quietinho, mocinho. Isso. É a chamada doutrina de demônios. Já ouviu falar nisso? Doutrina de demônios. Era uma estrutura, um compilado, como vocês já aprenderam, de doutrina, onde eles estavam levando algumas informações, como demônio o é enganosa. E vocês não têm ideia como hoje muito se tem em igrejas em todos os lugares, inclusive nas redes sociais, doutrina de demônios se passando por doutrina dos apóstolos. Vamos para o texto? 1 Timóteo capítulo 4, está comigo aí? Se você puder, olha o que diz o texto. Ora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, e estamos vivendo tal momento, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a quem? A espíritos enganadores, e a ensinos ou a doutrinas de quem? De demônios. Olha aí. Olha que pesado. Só para você entender, apostatar-se da fé, quando ele diz apostatarão, ele está dizendo, essa expressão apostatar, é cair da verdade, é alguém que conhece a verdade, sabe da verdade, não é o desviado, tá? Apostatar da fé é diferente do desviado. O apostatar da fé é o indivíduo que conhece a verdade, sabe do que é, mas pelo engano de Satanás ou de vãs doutrinas, ele acabou indo contra a verdade que ele acreditava. O desviado não é assim, o desviado fala, cara, eu estou meio desanimadão, estou meio fora, tal. Esse é o caminho, mas o que aposta da fé, ele é aquele que vai contra, fala, não, eu acreditava assim, agora não acredito, não, eu do outro jeito. Mas peraí, mas você conhecia a verdade, o que aconteceu? E muitos vão viver assim nesse tempo, diz o próprio apóstolo Paulo. Mas vamos continuar o texto. Apareceu aqui então, espíritos enganadores e doutrinas ou ensinos de demônios. Só para você entender, não é sobre demônios, doutrina de demônios não é, vamos estudar os demônios, não é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz doutrina de demônios, ele está dizendo que a forma de ensinar é demoníaca. A essência pelo qual há essa informação e está ensinando a igreja é diabólica. Então não é doutrina de demônio que está estudando demônio, não, é a fonte, deu para entender? Então vamos continuar o texto. E como era a forma da doutrina dos demônios? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, é óbvio, porque quem que é o pai da mentira? Satanás, o próprio demônio. Jesus falou isso em João capítulo 8, versículo 44. Falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, eles mesmos não têm compreendido o que eles estão falando. Está fechado, cabeça fechada. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Ou seja, manda a galera parar de comer aquilo que Deus mandou comer. Doutrina de quem? De demônios. Vai guardando aí, irmãozinho. Com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ou seja, dentro da própria igreja ele estava imbuindo essas coisas.
Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é que é santificado. Mas vamos continuar um pouquinho o texto. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, definitivamente aqui, é que ele precisava combater essas doutrinas enganadoras que estavam permeando a sua comunidade, a partir do ensino que ele ouviu, que é doutrina dos apóstolos. Ou seja, pega a doutrina dos apóstolos e refuta essa doutrina de demônio, de enganadores que estão colocando aqui. E aí você começa a perceber, e aqui eu quero te fazer andar um pouco pela Bíblia, para você entender onde começou tudo isso. Lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós temos o primeiro momento onde Satanás, a partir da proposta como serpente, conversa com Eva, e ali ela tem, no caso a serpente, uma possibilidade de trazer a primeira doutrina de demônio, porque era o próprio demônio, talvez a doutrina de Satanás na originalidade. E ela vai e fala, Gênesis capítulo 3, se você quiser conferir, é a serpente e a Eva, o diálogo das duas. E nesse diálogo, quando a mulher fala, o que Deus falou? A serpente pergunta, e a mulher fala, Deus falou isso, isso, isso. Qual que é a ação da serpente, qual que é a ação da doutrina do demônio? Desconfigurar a doutrina real e verdadeira. Porque a única coisa que Eva ouviu de Satanás, não era assim, come que você vai ficar boa, bonita, e você vai me adorar, e nós vamos ganhar esse reino, nós vamos partir para cima do pai, e nós vamos ganhar e derrubar o pai. Não foi isso que ele disse. Então a proposta da doutrina de demônios é trazer uma coisa sutil para tentar te enganar a despeito daquilo que é a verdade. E a tentativa de Satanás na proposta da doutrina de demônios é fazer com que você não receba a verdade por inteiro, mas receba um pouquinho da verdade, um pedacinho, e ele te ajusta e vai fazendo e mexendo. Foi assim a vida inteira, a história inteira do povo de Deus. E como não poderia ser diferente, se você olhar ali na tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, ou em Marcos capítulo 4, se você quiser abrir, você tem ali uma expressão muito interessante, cheio de heresias e prazeres humanos que Satanás coloca. Quando Jesus é tentado, levado ao deserto para ser tentado, apareceu Satanás para ele. E a proposta de Satanás na tentação era o quê? O que Satanás usou para tentar Jesus? A Bíblia. Versículos bíblicos. Quando ele disse uma vez, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque dará ordem aos teus anjos para que eles lhe protejam, ou lhe peguem, e lhe alcance, lhe abrace. Texto bíblico. Mas o texto bíblico de forma herética, errada, enganosa, sem contexto, virou uma heresia, uma doutrina de demônio na mão do demônio, natural. Mas quando ele joga para Jesus, cheio da palavra, consegue combater isso. Para você entender, e aqui fica uma coisa muito interessante, não estamos cheios de doutrina de demônios hoje ainda, pessoas que conduzem a palavra, pregadores até, levam a palavra de Deus a partir da leitura, mas de um texto isolado, sem um contexto, e fazendo daquele texto alguma coisa que satisfaça os nossos ouvidos. Pessoas às vezes que no contexto do dia a dia, ouvem, e nada contra você ouvir pregadores de YouTube, pregadores de redes sociais, pregadores que estão em outros ambientes, não há problema nenhum se for edificante, se for bíblico, nem problema, mas vá para a Bíblia. Mas a grande dificuldade é que hoje a gente tem um monte de falácias demoníacas e a gente acha que é de Deus. Vou usar 2 exemplos para você entender. Primeiro, o importante é ser feliz. Isso é fake news. Isso é doutrina do diabo mesmo. Pastor, você está querendo dizer que Deus não me fez para ser feliz? Claro que fez, mas isso não é um fim. Quando você se encontra com Jesus, você entende pela transformação do Espírito na minha e na sua mentalidade, transformados pela renovação da vossa mente, que o mais importante não é ser feliz, é cumprir o propósito que Deus chamou eu e você para vivermos. E no processo,
a felicidade vai acontecer naturalmente. Mas sabe por que é um fake news e é uma ação demoníaca? Porque nós falamos muitas vezes assim: eu não quero mais ficar casado porque eu quero ser feliz. Ué, mas quando você casou, você também casou para ser feliz. Agora, porque não funcionou, agora você também quer ser feliz fora. Então é tudo uma ideia do ser feliz. E o problema do ser feliz não é que a felicidade é equivocada. O problema é que o ser feliz no contexto que a gente está vivendo é humanista, extremamente egoísta. É você só. Eu quero, não importa se você quer, se você não quer, eu vou lutar, porque eu tenho o direito de ser feliz. Talvez você precise encontrar-se com Jesus. Porque quando Jesus se encontrou com a gente, Ele falou para nós, ó, você tem que morrer. Negar a si mesmo, inclusive. E Satanás está dizendo muito claro isso para a gente, todo momento. Tem que ser feliz. Já perguntou para Jesus qual é o objetivo que Ele tem para a tua vida? A segunda frase que a gente encontra aqui, inclusive está em Mateus, capítulo 4, versículo 9, na tentação de Jesus, quando Satanás diz para Jesus, olha essa expressão de Satanás, vê se não é doutrina do demônio disfarçada de Bíblia. Se prostrares e me adorares, pedides tudo o que quiserdes e te darei. Ouviram essa palavra? Já ouviram alguém dizendo, inclusive pregadores falando, alguém em frases prontas de Facebook, de YouTube, de internet, dizendo assim, adore a Deus que Deus vai dar tudo o que você quer. Quem que narrou essa expressão, vou dar tudo o que você quiser? Deus? Satanás. Isso é doutrina humanista, isso é doutrina enganadora, isso é doutrina de demônios. Por isso que se você busca Jesus, ou igreja, ou relacionamento com Deus, nessa expectativa, eu vou fazer, eu vou orar, porque Deus vai ter que me dar tudo o que eu quero. Tu está confuso, tu não entendeu nada. Quem disse isso e prometeu isso? Foi Satanás, inclusive para quem? Para Jesus. Se me prostrares, me adorares, pode pedir o que você quiser, está tudo aqui, ó, dou tudo o que você quiser. Mateus capítulo 4, versículo 9. Por isso eu pergunto para você, você tem ouvido um pouco dessas doutrinas do demônio por aí? E qual tem sido a sua atitude a despeito dessas doutrinas de demônio? Vai para a Bíblia. Como o apóstolo Paulo ensinava aqui a Timóteo, volta aos ensinos que você tinha, aqueles das quais você, doutrinas e fé que você tem seguido. Ou seja, olha para a palavra e vê se as doutrinas dos demônios estão chegando perto da gente e se não estão alcançando a tua mente e o teu coração. Mas a segunda doutrina também, livro de Mateus, se você puder, capítulo de número 15, se você puder voltar um pouquinho a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, a segunda doutrina que a gente encontra, e o próprio Jesus falando, e em dois momentos nós vamos ter esse texto. Mateus capítulo de número 15, se você puder, com a sua Bíblia aí, por favor. Se a primeira doutrina é a doutrina dos demônios, a segunda doutrina que eu quero que você guarde e esteja atento, para refutar-se a partir da doutrina dos apóstolos, é a doutrina de homens. Essa é muito mais presente do que você imagina, doutrina de homens. E olha o que diz o texto, Mateus capítulo 15, confira comigo se está na sua Bíblia, versículo 7, quando Jesus começa a dialogar com eles, sobre as tradições dos anciãos, o que contamina o homem, aquela coisa toda, Jesus discorrendo no capítulo 15 todo, e chega no versículo 7 Jesus grita com eles num ato, diz assim, hipócritas, bem profetizou, versículo 7, profeta Isaías a vosso respeito, dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você for um pouquinho mais para frente, lá em Colossenses, se você puder e for bom de Bíblia aí, Colossenses capítulo de número 2, você vai ter também ali a mesma expressão, quando não só ali Jesus chama a atenção dos fariseus, dos líderes, que eles estavam impondo sobre o povo doutrinas que não eram bíblicas, mas eram doutrinas de homens, não eram de demônios, nem dos apóstolos, mas eram doutrinas de homens. E aqui Paulo, aos Colossenses capítulo de número 2, versículo 18 diz assim, se você encontrou, olha o que diz, Colossenses 2, 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões
enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce, e crescimento que procede de Deus. Só morresses com Cristo para rudimentos do mundo, se morresses, perdão, com Cristo para rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitai às ordenanças deste mundo. Não manuseei isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos de quem? Preceitos e doutrinas de homens. Mas olha a explicação, o que é doutrinas de homens que Paulo ensina a Colossenses. Pois que todas estas coisas, como uso, se destroem, com o seu uso, com o tempo vão se enfraquecendo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, ou seja, num primeiro momento tem a ideia de que é bom, é maravilhoso, isso é importante, mas, olha o que ele diz, como culto de si mesmo, e da falta de umidade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra os desejos da carne. Em outras palavras, o que Paulo estava ensinando aqui sobre a doutrina dos homens, é que existiam naquela época algumas regras, algumas exigências, das quais elas faziam alguma ideia aparentemente boa, com juízo, inclusive com a palavra que ele diz aqui, aparentemente sendo respeitosa, mas nada, no final do versículo 23, mas de nada tem valor, porque não muda ninguém, é apenas, na minha expressão, um adestramento. São doutrinas juntas, são algumas ideias, inclusive severas, que eles colocavam sobre o povo, que não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia, mas não tem a ver com transformar aqui dentro, tem a ver com não poder fazer porque não pode fazer. Eu não sei se você é dessa época, mas aqui eu vou falar com propriedade, porque eu sou dessa época. Meu pai, ele é pastor, e ele é pastor da comunidade Deus Forte Provedor, e muito tempo foi pastor da igreja pentecostal, Luz do Mundo, e há muito tempo atrás, aquela comunidade, hoje é um pouco mais tranquila, mas ela tinha algumas doutrinas de usos e costumes. Já viveu alguma igreja assim? E há muito tempo atrás, essas igrejas, inclusive a do meu pai, a gente não podia ter televisão. Inclusive ter televisão era motivo para ser excluído da igreja. E muita gente, pasme, foram excluídos da igreja por ter uma televisão em casa, por usar uma roupa que não era adequada à doutrina e não ao homem. Conheço muita gente, infelizmente, antigas na comunidade que meu pai era pastor, que os usos e costumes se tornaram tão fortes que pessoas foram afastadas, excluídas do rol de membros da igreja, por causa de doutrina de homens. E aqui vem Paulo ensinar a gente falando assim, gente, essas doutrinas de homens, elas são instrumentos de adestramento. É aquilo que você força, aquilo que na sua natureza não é para fazer, que nem você faz com cachorro. Cachorro é para latir. Aí quando você coloca um cachorro do teu lado e fala, stop, para aqui. Aí passa um gato, o cachorro olha para você. O que instintivamente o cachorro quer fazer? Correr atrás do gato. Sair correndo, pegar uma perna para morder, né? O cachorro quer fazer isso, mas porque ele foi adestrado por você, ele para e fica quietinho. Mas ele não fica quietinho porque a sua essência, a sua natureza foi mudada. Ele fica quietinho porque ele tem medo de você. Porque ele aprendeu que se ele sair, ele não vai levar comida, ou ele vai levar uma bordoada. Adestramento. E a igreja hoje, às vezes, está cheio desse elemento de doutrina dos homens, onde se você não fizer, se você fizer, fica aqui. E aí o irmãozinho faz e você pergunta, por que você age assim? Ah, porque a minha igreja não pode. Peraí, mas onde está tudo isso? Só para você entender um pouquinho como é muito sério isso, quando Paulo traz esse confronto aqui aos Colossenses, Paulo também estava trazendo a ideia lá de Pedro, no livro de Atos, quando Pedro tem aquela visão onde aparece sobre ele um lençol e alguns animais quadrúpedes, animais diferentes, e a voz de Deus vem para Pedro e diz, come
quando ele estava para receber Cornélio. E aí de repente Pedro fala, não como, Senhor, isso aí não é de Deus, doutrina de homens. Porque ele foi ensinado que aquilo ali não podia, mas de repente Deus, na palavra ali, diz bem claramente, aquilo que Deus santificou, aleluia. Foi o que nós lemos ali no texto de Mateus, Jesus falando, eita, que isso? E aí então, por 3 vezes, Deus tem que trabalhar com Pedro, a doutrina dos homens, com Pedro, para ele entender que não estou dizendo que ela é errada na sua estrutura, só estou dizendo que muitas vezes nós pegamos as doutrinas dos homens para transformar a vida das pessoas, adestramos as pessoas, mas de nada, como diz o apóstolo Paulo aqui, de nada vale contra a estrutura essencial que nós somos. Ou seja, você muda por fora, mas por dentro não. Quer ver isso na prática? O irmãozinho, porque é da igreja, não faz, mas saiu da igreja e faz tudo que ele não podia na igreja. O que você fez? Você adestrou, você não transformou. Ah, pastor, você está querendo dizer que eu não posso usar a televisão? Toda televisão tem um tal de on e off, já viu aquilo lá? Power, né, João? Power, o power, né? Toda televisão tem um controle. Quem manda na televisão não é a televisão, é você. Se você apertar, ela desliga, já viu isso? Se você puxar um fio da tomada, ela desliga. Na época que a primeira vez que meu pai comprou a televisão preto e branco. Aí depois meu pai falou, comprei uma tela para a gente deixar a televisão colorida. Quem é dessa época aqui? Os irmãos, vocês estão velhos, hein? Sabe o que nós fazíamos, irmãos? Além do bombril, acessório na TV, lembra? A TV você fica ela desacertar assim, ela... aí aparecia os irmãozinhos. Aquela época o futebol era com 48 no campo, lembra? Cada um tinha uma sombra. Tinha uns 2 jogadores para cada um, assim. Aí meu pai chegou com aquela tela, uma tela azul. Só uma tela. Aí ele colocava assim na frente da televisão preta e branca. Aí você ligava a televisão ficava azul, colorida. Olha nós, olha que viagem. E eu lembro que quando meu pai comprou a televisão, algumas pessoas criticaram e falavam bem claro, olha, o pastor da igreja tem televisão. E aí então qual que é o rumor? Se o pastor pode, exatamente, eu posso. Gente, mas Jesus dizendo aqui, não useis televisão. Compre televisão. Jesus está dando até a marca. Irmãos, isso são elementos importantes, é claro, você não vai exagerar. A roupa, você não vai exagerar. Isso é bom senso. Mas esse bom senso não vem de fora para dentro como doutrina dos homens. Vem de dentro para fora a partir de uma ação do Espírito Santo dizendo para você, querido, é assim que você vai viver comigo dentro de você. Você é templo do Espírito. E a doutrina dos homens, ela vai no caminho inverso, porque por mais que ela seja, Jesus fala isso em Mateus, a doutrina dos homens é a doutrina de religião, é uma coisa imposta de fora para dentro, para mudar a gente, mas de nada vale, porque a mudança verdadeira não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que o Espírito Santo habita dentro da gente, para começar a mexer comigo, quem eu sou, e a partir dessa transformação, eu vou me tornando aquilo que Jesus quer que eu me torne, não mais escravo. Por isso tome cuidado com a doutrina de homens que ainda tem muito. Está na palavra? Então é doutrina dos apóstolos. Esquece a doutrina de homem, de demônio. Se está na palavra é doutrina dos apóstolos. Então se está ali, faça o que está ali. Terceira e última ideia é a sã doutrina. 1 Timóteo, mais uma vez, se você puder, capítulo de número 4. Olha o que diz a sã doutrina. Lembrando as 3, doutrina de demônios, doutrina de homens, cuidado com as duas, e a sã doutrina, que é a doutrina boa, que é a doutrina dos apóstolos. E olha qual é a proposta da doutrina dos apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo de número 6, quando o texto diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina, ou da sã doutrina que tem seguido, doutrina dos apóstolos. E ele continua, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é o quê? Esta palavra, e digna de inteira aceitação. É aqui, ó. E aí no finalzinho, só para você fechar o versículo de número 14, 15 e 16.
não te faça negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com imposição de mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso e a todos ao seu lado seja manifesto. E versículo 16: tem cuidado de ti e da sã doutrina. Cuida daquilo que você está ensinando e aprendendo. Continua nesses deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Queridos, a sã doutrina é a palavra de Deus. Eu quero muito, desejo, você viu lá na nossa entrada os nossos valores, a nossa essência, além dela ser cristocêntrica, ela é bíblica. Então, se alguma palavra, porventura, esse pastor ou qualquer outro falar aqui, gostaríamos que você fosse um elemento, um irmão bereano, que é aquele que pega a Bíblia e fala: peraí pastor, o senhor falou isso, mas onde está na Bíblia isso? Pergunta, porque se não estiver na Bíblia é doutrina de homens, e se estiver na Bíblia meia verdade é doutrina de demônios, é heresia que eu estou dizendo. Por isso que nós temos que olhar para a palavra, viver a palavra, amar a palavra, porque o próprio Jesus em Mateus 22, 29 vai dizer assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Talvez eu e você estamos errando porque a gente não conhece a Bíblia. Talvez eu e você estamos errando porque a gente não conhece o que a Bíblia diz a respeito de muita coisa na nossa vida, que tem resposta que a gente não está conseguindo viver, lidar, e confuso, porque a gente não olha para a palavra. Errais, não conhecendo a palavra de Deus e nem o poder, porque o poder vem depois da palavra. Atos 2,42 ele diz isso, e no 43 ele diz exatamente essa expressão: no meio deles havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos, ou seja, havia poder de Deus, depois de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sabe por que falta poder para a igreja? Porque primeiro falta conhecimento. Falta a palavra de Deus. Falta a gente amar as letras, olhar para ela e falar: gente, que delícia esse texto, gente, como é gostoso, nossa, como é bom ler, como é bom imaginar, tem tanta coisa boa. Por isso que nossa igreja, a gente tem a proposta de um complexo onde você tem a livraria aqui na frente para você ler bons livros, comprar livros e bíblias, logo logo aqui você vai poder fazer, para você amar a palavra de Deus. Deixa eu te fazer alguns desafios para você perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabe por que você precisa ter a palavra de Deus no seu coração? Como o próprio Salmo diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que eu e você precisamos amar as Sagradas Escrituras e a doutrina dos apóstolos, não de demônio, nem outra doutrina qualquer, mas a palavra de Deus, única e exclusiva? Primeiro, porque se você amar a palavra de Deus, se você perseverar na doutrina dos apóstolos, na Bíblia, você vai poder vencer as tentações. Lembra de Mateus capítulo 4, como que Jesus vencia as tentações? Satanás vinha com um versículo, Jesus fazia o quê? Respondia com outro versículo. Sabe por que a gente está perdendo as tentações? Porque Satanás vem com estratégia, com versículo, com bobeira, com um monte de baboseira, e você faz o quê? Não tem versículo para você combater, porque você não conhece. Aí a gente perde. Presa fácil na mão de Satanás. Jesus venceu pela Bíblia. Por que a gente quer vencer diferente? Segunda verdade que você aprende aqui: desafio de perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Se a primeira é porque nós vencemos a tentação pela palavra, a segunda é porque nós crescemos em fé pela palavra. Você já ouviu, e talvez você já fez aquela oração: Senhor, aumente a minha fé? Já orou assim? Seja honesto. Desculpa lhe dizer, mas talvez lhe falta informação, porque a gente não ora pedindo para que Deus aumente nossa fé. Uma das orientações bíblicas é que Deus aumente a nossa sabedoria. E Ele mesmo diz: peça a Deus que Ele a dá abundantemente. Peça sabedoria. Mas fé não. Porque segundo a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? De qualquer coisa? Não, o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quando você se alimenta da palavra, da doutrina dos apóstolos, da realidade, da pureza da Bíblia, você aumenta a sua fé. E ao aumentar a sua fé, crescendo em fé, mais confiança você vai ter nos momentos de dificuldades.
E essa fé não é uma fé que projeta a ideia, mas é uma fé que transforma a sua existência na hora da dificuldade. Sabe por que muita gente cambaleia na hora do momento, no momento difícil da vida? Porque não tem fé. E sabe por que não tem fé? Porque não ama a palavra de Deus como deveria. Terceira e última verdade para a gente encerrar. João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim sobre o Espírito Santo: Ele virá e vos fará lembrar de tudo aquilo que tem lido e aprendido. A terceira verdade, se a primeira é que se você se alimentar da palavra, você vai vencer as tentações, porque é só pela palavra. Se você se alimentar da palavra, você vai crescer em fé, que é só pela palavra. A terceira verdade é que quando você tem a palavra no teu coração, no teu HD, na tua mente, o Espírito Santo vai te lembrar nos momentos mais importantes da sua vida. Por exemplo, dona Cida, momento difícil, à noite, chorando, debruçado na cama, chorando ali, e de repente, orando a Deus, aí o Espírito Santo lembra a senhora, dona Cida, o choro pode durar uma noite, minha serva, mas a alegria vem pela manhã. Da onde que ele tirou isso? Da palavra. Mas sabe por que ele não lembra muitos de nós? Porque não tem do que lembrar, porque não tem nada na nossa cabeça que ele possa entrar em um HD, numa memória, numa caixinha, e tirar de lá e falar, opa, esse versículo. Porque a gente só ouve versículo por frase pronta de Facebook, por caixinha, mas não tem por relacionamento. Por isso, querido, encher-se da palavra, perseverar na palavra, faz com que eu e você somos lembrados pelo Espírito Santo em tempo de crise. Se ele não te lembra, é porque talvez está faltando conteúdo para ele te lembrar. Imagina o Espírito Santo, Luiz, chegando na gente assim, o Luiz está com angústia, o Luiz está com problema, eu preciso ajudá-lo. Aí o Espírito Santo entra em cena, fala assim, eu vou lembrar o Luiz da palavra de Deus, vou trazer a memória que traz esperança, eu vou fazê-lo lembrar de algumas coisas. Aí o Espírito Santo vai lá na cabeça do Luiz, na mente do Luiz, começa a entrar ali nas memórias, no consciente, inconsciente, enfim, e vai lá e versículo, não, Jesus chorou, não, isso aqui não vai ajudar agora. E o Senhor me pastor, não faltará, não, isso aqui é fraco, não. Não acha mais. Não acha mais. Por que não acha mais? Porque talvez a gente parou de amar a doutrina dos apóstolos e a gente está ouvindo doutrinas de demônios ou de homens e não amando a palavra de Deus. Para você ouvir, refletir e agir, tem a Bíblia como única regra de fé e prática para a sua vida, querido. Nada, nenhuma outra coisa pode substituir a palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática para nós. Segunda verdade para você ouvir, refletir e agir. Combata as heresias, no mínimo perguntando, onde está na Bíblia isso? Combata, se alguém chegar e falar alguma coisinha, aos 1000 chegará, aos 2000 não passará. Onde está na Bíblia isso, irmão? Mais vale a fé do que o pau da barca. Aqui, esse versículo está onde? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Está onde esse versículo? Pergunte, no mínimo pergunte, onde está na Bíblia? Mas refute as heresias. Terceira verdade, para você guardar. Comece hoje. Faça como eu fiz semana retrasada. Compre uma Bíblia nova para você. Fala, eu vou comprar uma Bíblia nova, vou começar a ler. E vou riscar, não sei se você gosta de riscar, mas pega a Bíblia nova, começa ali, dá prazer, invista na sua vida, invista numa Bíblia. Qual a última vez que você comprou uma Bíblia para você? Eu tenho um bom costume, espero que seja. Amo comprar Bíblias diferentes. E essa última que eu comprei, Nelly, a Lê estava comigo quando eu comprei uma Bíblia diferente. Pena que a letra é pequenininha, né? Está diminuindo cada vez mais as letras, não sei. Ou eu que estou preciso, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Compre uma Bíblia nova, bonitona. Eu vou ler. Incentiva, fortaleça-se, persevere. E você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida se você adentrar a doutrina dos apóstolos.